Esse palanquinho aqui ficou bom. Ficou alto. Pessoal, bom dia. Não sei se já é boa tarde, já é não? A gente tem que falar bem alto para os companheiros lá de cima ouvirem, né? Bom dia aqui para todo mundo, para as mulheres e homens que não se escondem, não arrefecem, que mantêm sua coragem, sua disposição de luta e que, acima de tudo, defendem o que é importante defender para esse país, para o povo brasileiro e, principalmente, demonstram, não só para dentro do Brasil, mas para fora do Brasil, o que este governo está fazendo com o que o povo brasileiro, com suor, sangue, trabalho, tecnologia e competência conseguiu construir. Não só a Petrobras, mas várias outras empresas estão na mira desse governo e, infelizmente, algumas subsidiárias estão sendo privatizadas por decreto. Por decreto. As empresas foram criadas por lei e estão privatizando por decreto. O esforço nosso, dentro do Congresso Nacional hoje, é aprovar uma emenda constitucional devolvendo ao Congresso o poder de decidir quem pode ou não ser privatizado, se está ou não autorizado uma privatização, para não deixarmos uma decisão unilateral de um governo, porque este governo não conhece o Brasil, não sabe nada da história do Brasil, não conhece o esforço do povo brasileiro, muito menos reconhece o esforço que foi feito em governos anteriores. Nós sabemos o significado da Petrobras para esse país, o significado dela para o desenvolvimento de outras cadeias produtivas. Nós sabemos o quanto a energia é estratégico para qualquer lugar do planeta e nós sabemos o que significa perder esta empresa, cuja ganância é imensa sobre ela. Essa empresa é reconhecida no mundo, essa empresa é inovadora para o mundo e essa empresa não foi feita pela obra e graça de um governante inescrupuloso que sequer consegue falar a palavra Brasil sem ter vergonha de falar, porque ele não o conhece. Essa empresa foi feita por muitas gerações. Quem está chegando aí? Comperge! Comperge que está chegando. Bem-vindos, companheiros da Comperge. Aliás, esses companheiros já estão sofrendo muito e há muito tempo, né, em relação ao Comperge. Então, esse governo, isso aqui é uma política de Estado, não pode ser uma política de governo. Nós sabemos o esforço que precisamos fazer, temos que ser inteligentes, temos que ser sofisticados na batalha atual, mas temos que ser, acima de tudo, próximos da nossa população e do nosso povo. Nós estamos lidando com um governo de argumentos toscos, de argumentos grosseiros, de argumentos brutos, mas não pensemos que a batalha é fácil, não. Não pensemos nisso. Há um planejamento que certamente não sai da inteligência da cabeça desse cara chamado Bolsonaro. Ele não tem inteligência para isso. Não mesmo. Ele não tem. Não mesmo. Não pense que isso sai da inteligência de alguns dos seus assessores. Também não. Esse planejamento, essa articulação é feita de fora para dentro do Brasil, usando esses agentes que inescrupulosamente se submetem, ficam de joelhos. Vocês lembram da frase que ele falou para o Trump, I love you, não é? Essa coisa ridícula que nós temos vivenciado ao ver total alinhamento e submissão do governo brasileiro ao Império Americano. Nós sabemos quem está de olho aqui. Aqui, nesse público aqui, nós não precisamos explicar muito. O que nós precisamos dizer é que nós vamos defender de manhã, de tarde e de noite, em qualquer lugar, a Petrobras e o patrimônio público brasileiro. Isso nós não vamos abrir mão e sei que vocês não vão abrir mão. Isso aqui é a nossa história, isso aqui é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas universais, inclusive. O capital, o capitalismo atual, esse capital que não produz, que só gira em bolsa de valores, nós estamos reféns do capital financeiro, minha gente. Esse não quer diálogo com quem produz, esse não quer diálogo com o trabalhador, ao contrário. No mundo inteiro eles estão desregulamentando o mundo do trabalho, tirando os direitos dos trabalhadores e estão criando um exército que eles chamam de uma massa sem serventia, de uma massa de descartáveis. Eles governam para 10%, para 15%. Isso é o capitalismo.
E é o capitalismo na sua face mais perversa, que é o capitalismo contemporâneo. E para isso eles fazem guerras, eles dão golpe em governos, eles usam face de legalidade e usam armas. Esse governo, além de fazer uma batalha cultural, ideológica, de valores, esse governo faz essa agenda macroeconômica acelerada e ainda arma uma milícia. Ele faz o exército paramilitar hoje na sociedade brasileira. Estamos vivendo um risco à democracia? Sim. Estamos vivendo um risco à liberdade? Sim. E nós temos que dizer essas coisas. Eles não querem a gente aqui, eles não querem liberdade de organização, de reunião, de manifestação, de voto, e muito menos que a gente governe. Mas nós temos que ter consciência do que nós estamos enfrentando, que é uma coisa muito maior do que Bolsonaro. Ele representa algo muito mais dramático, muito mais autoritário, muito mais prejudicial à humanidade, à sociedade brasileira, e nós temos que saber enfrentar isso com muita unidade, com muita amplitude, com muita organização e com muita proximidade com o povo. Lula vai chegar aí. Nós sabemos o que o governo Lula e Dilma fizeram por essa Petrobras, fizeram pelo Brasil. Nós sabemos disso. E o povo sabe também, e precisa cada vez mais a gente dizer isto. Nós sabemos o que foi descoberto, nós sabemos o que é o pré-sal, sabemos que a tecnologia brasileira que nos orgulha. Temos que bater palma para a tecnologia brasileira, para aqueles que formaram a ciência, para aqueles que pesquisaram. E temos que bater palma para aquele trabalhador que bota o seu corpo como um mergulhador, que até hoje não está regulamentada a profissão de mergulhador. Temos que bater palma para o trabalhador que mergulha, o trabalhador que segura a onda na base, o trabalhador que constrói essa empresa, que não é um engenheiro, mas que segura a onda dessa empresa. Vamos bater palma para essa galera toda, mulheres e homens que seguram a existência e o sucesso dessa empresa. E quero dizer que a nossa solidariedade e apoio a essa greve é total. Nosso apoio aos 5, aquela companheira e os 4 companheiros que estão lá em cima, é total. Nós viemos aqui, antes de eu ir para Brasília, eu vim aqui, fomos para lá, cobramos publicamente do presidente da Câmara que ele nos ajude a abrir a negociação e faça a mesa, que é cumprir o acordo coletivo de trabalho. Vocês estão pedindo que se cumpra o acordo coletivo de trabalho, para além de defender essa empresa estratégica, e eles ocuparam por isso. Eu já entrei com o processo na Câmara, e a Câmara vai interpelar a Petrobras por ter impedido uma parlamentar de entrar neste prédio público. Já está definido pela Procuradoria da Câmara interpelar a Petrobras. Nós fizemos essa denúncia pública da tribuna da Câmara, entramos com um processo, com a representação, e a Câmara vai interpelar. Nem vai passar impune, nem nós vamos sair da rua, nem nós vamos sair da luta. Então, como parlamentar do PCdoB, como líder da minoria na Câmara, que é a liderança da oposição, uma das 2 lideranças da oposição, nós temos lá uma base de pelo menos 130 parlamentares. Vários deputados foram ao Rodrigo Maia para tentar abrir esse diálogo, inclusive de outros estados, e nós estamos no esforço de abrir o diálogo, de paralisar o anúncio da demissão em massa no Paraná, de paralisar esse processo, de trazer para dentro da Câmara a decisão do que se privatiza nesse país, porque é um fórum onde vocês têm mais acesso, para que a gente impeça essa privatização massiva, absurda, contra o país e que lesa este país. Esse governo não defende o Brasil, ele é contra o Brasil. Ele deveria esse interesse não só dos americanos, mas de outras potências. Nós defendemos o Brasil, nós defendemos o patrimônio, os trabalhadores e as trabalhadoras, e nós vamos virar esse jogo. Eu tenho total esperança, total segurança que nós viraremos esse jogo. Eles passam, nós estamos aqui e o Brasil vai ficar. Muito obrigado. Muito bem, companheira.